Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito legal, que é sobre gravidez, sobre a gravidez dos meus dois filhos, como que foi, o que que aconteceu, por que que meu segundo filho nasceu prematuro. E aí é isso que eu vim aqui falar hoje para vocês. Vamos lá? Então, a minha primeira gravidez do meu primeiro filho, ela foi super tranquila. Ele nasceu de 9 meses certinho, no dia 20 de dezembro de 2010. E não tive nenhuma complicação. Eu trabalhei até quase o finalzinho, eu viajei bastante. A única coisa que aconteceu foi que o parto eu queria que fosse normal e não foi possível porque eu não tive dilatação. Então eu internei de manhãzinha e ele foi nascer só à noite. Porque eu fiquei o dia inteiro tentando, né, ter a dilatação e não foi possível, até que a médica falou que o bebê estava em sofrimento e nós resolvemos fazer a cesárea. E aí eu vou deixar algumas fotos no finalzinho de como que foi a minha gravidez, do nascimento dele, foi tudo perfeito, assim, foi um sonho. Aí quando nós optamos por ter o nosso segundo filho, na verdade assim, nós sempre desejamos ter dois filhos, a gente nunca teve a intenção de ter um só. Só que a intenção era que fosse um período menor, assim, entre os dois, né? Mas as coisas foram acontecendo, tudo. E aí a gente resolveu ter outro filho. Um pouquinho mais pra frente, assim, do que a gente imaginava. Aí eu engravidei do Miguel. E a gravidez toda, assim, já foi mais complicada, sabe? Eu sentia dores no corpo. Eu não tinha tanta disposição. E só que eu também estava trabalhando, né, na gestação. E na época eu tive que mudar de médico, porque a primeira médica do primeiro parto, ela pediu vários exames. Ela sempre falava assim, eu prefiro errar pelo excesso do que pela falta. E graças a Deus não deu nada. Os da segunda gravidez, eu troquei de convênio, então eu tive que trocar de médico. Aí esse médico, eu já achei ele um pouquinho rude no começo, só que eu li relatos dele e lá tava falando que ele era um ótimo médico, fazia do corpo médico lá do São Luís. Então, assim, eu acabei engolindo um pouquinho, assim, de algumas coisas que eu vi dele, por achar que ele era um médico bom, sabe? E aí eu comecei a ter alguns problemas durante a gravidez. Cheguei várias vezes no hospital, lá no São Luís, e num aqui perto de casa, e com muita dor de estômago, dor de cabeça. E chegava lá, examinava, não dava nada, aí colocava o soro, voltava para casa e aí acordava de novo de noite. Era geralmente à noite, acordava com aquela dor insuportável de estômago, corria para o hospital e nada. Até que teve um dia que eu também fiquei a noite inteira com dor de estômago. Acordei, tava um pouquinho melhor. E aí eu pensei, né? Eu não vou de novo no médico. Tinha, assim, uns 3 dias que eu tinha ido no médico com o mesmo problema e tava com a veia toda machucada, toda roxa. E me mandaram de volta pra casa falando que não era nada. Aí eu falei, não vou de novo, né? Vou tomar um remédio, assim, que o médico tinha indicado e vou trabalhar. E aí eu fui, né, trabalhar, mesmo doente. E quando chegou assim por volta da hora do almoço, mais ou menos, aí começou a me dar bastante dor de estômago, começou aumentando, né? E aí eu conversei com as meninas que trabalhavam comigo na época, expliquei que não ia dar para eu ir almoçar com elas, que eu tava sentindo essa dor e que eu iria descer até a enfermaria, né, para ver o que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei na enfermaria, a minha pressão estava super alta. A dor de estômago estava sendo causada pela pressão, que estava super alta. E aí eles nem me deixaram voltar mais para o trabalho para pegar minhas coisas nem nada. Eles falaram que tinham que descer alguém com as minhas coisas e essa pessoa iria precisar ir comigo direto de lá para o pronto-socorro, né? Então, aí desceu uma colega minha e que inclusive eu quero deixar um beijo pra ela, porque ela foi um amor, gente. Ela desceu com as minhas coisas, ela ficou comigo na enfermaria esperando a ambulância. Ela foi comigo dentro da ambulância até o hospital. E só saiu de lá quando o meu marido chegou. Ela foi muito amorzinho. Então, Irene, um beijo pra você. Aí eles ligaram pro meu médico e pra vocês
terem uma noção de como esse médico... Gente, eu não sei por que que eu fiquei com esse médico até o final. Por isso que eu falo, quando vocês vão fazer o pré-natal, escolha desde o começo um médico bom, gente. Porque vocês acreditam que o médico não quis ir até lá? Aí fizeram alguns exames e aí falaram pro meu marido que ia demorar, né, para sair o resultado. E o meu carro tinha ficado lá no estacionamento do trabalho. Então falaram para ele que ia demorar bastante para sair o resultado, né? Então ele, para não deixar o carro lá, eu pedi para ele ir até lá buscar o carro, né? Porque senão ia dormir lá o meu carro. E ele saiu. Só que nisso, os exames saíram antes do esperado. E aí o médico do hospital veio conversar comigo e me explicou que eu ia ficar internada. E eu entrei, tipo, em estado de choque. Eu, como assim, né, doutor? Você tá brincando? Ele, não, eu vou te internar. O seu médico não quer, ele não, como posso dizer, ele não concordava com o diagnóstico, mas o seu caso tá piorando e eu vou te internar. Então, assim, foi o médico do hospital. O meu filho nasceu lá no Hospital São Luís. E foi o médico do hospital que bateu o pé e falou que ia me internar porque eu estava com pré-eclâmpsia. Quando ele me falou que eu estava com pré-eclâmpsia, eu fiquei assim, em choque de verdade, porque eu sou dessas que fica assistindo, né, essas séries na televisão e eu lembro de um episódio do Dr. House que a menina, ela teve, né, só que no caso dela foi a eclâmpsia, e ela veio a falecer. Então, assim, eu já achei que eu tava com algo muito grave. E na verdade, né, a pré-eclâmpsia, ela é uma complicação na gravidez, e aí pode surgir a pressão alta, uma quantidade muito alta de proteína na urina e pode acontecer várias coisas. Eles dizem que a pré-eclâmpsia ela é causada geralmente por obesidade, a pessoa que tem diabetes ou já tinha pressão alta antes da gravidez. Às vezes pelo que é muito complexo o assunto, mas pelo que eu entendi pode ser incompatibilidade, eu acho que entre o pai e a mãe. Aí na primeira gravidez pode acontecer isso. Mas no geral, assim, eu não consegui descobrir o que foi que causou isso em mim. E aí esse doutor me internou para tentar segurar o bebê para ele não nascer. Eu tava de 32 semanas. Então eu mesma que tive que assinar a minha internação, porque eu tava sozinha, tudo. E tava super assustada, com medo. E o meu médico se negou a ir até lá. Aí eles me deram várias medicações para poder essa dor diminuir e a pressão baixar. Então, assim, já começou por aí, né? Porque foi horrível. Toda hora ficava indo alguém para tirar sangue. Eu tinha que ficar fazendo xixi numa garrafa para poder ver eles medirem, né? A proteína na urina. E eu fiquei assim, nessa vida, uns 3 dias. Eles vinham fazer ultrassom toda hora, tirar sangue toda hora. Eu tomava muito remédio. E aí começou a pressão estabilizando, né? Começou melhorando. Aí eles falaram pra mim, olha, se der tudo certo, amanhã você vai ter alta, né? Vai poder ir para casa porque sua pressão já tá normalizando. E o meu médico, assim, nenhum desses dias ele foi até lá. Ele não aceitava esse diagnóstico e mandou um outro médico que trabalhava com ele para dar uma olhada, mas para ele não era e não tinha que fazer o parto. Aí justo nesse dia que me falaram, né, que eu ia poder ir embora, durante a madrugada, de um dia pro outro, eu comecei a passar mal de novo. Aí acordei de madrugada já chorando, com aquela dor insuportável, não conseguia comer nada, a pressão já tinha aumentado de novo. E foi bem na hora que esse médico aí, que o outro médico mandou, também passou pra dar uma olhada. E aí eu chorando, eu expliquei pra ele que eu tava com dor, tudo. Aí esse médico teve a cara de pau de olhar pra mim e falar assim, olha mãe, o melhor berçário pro seu filho é o seu útero. Se você ficar reclamando que você tá com dor, a gente vai ter que tirar ele, mas nada segura assim que ele vai sobreviver. Gente, aí ele esperava que eu fizesse o quê? Que eu falasse, que eu mentisse, que eu falasse que eu não tava com dor? E aí ele foi e falou pra mim, né, que ele ia passar uma medicação, né, pra poder melhorar. E aí ele foi embora.
E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada de vir a enfermeira. Aí eu apertei o botão, chamei ela veio, né, e me falou, olha, mas ele não receitou nada, ele não deixou nada pra dar pra você tomar. E eu chorando lá, né, com dor, tudo. Aí meu marido já começou a ficar nervoso também. E aí ela falou, olha, eu vou tentar ligar pra ele, né, pra gente ver o que que faz. Aí veio uma moça, outra enfermeira pra tirar sangue, aí eu já comecei a chorar mais ainda, que eu não aguentava mais ser espetada, tanto que dessa vez ela tirou até da veinha aqui perto do pé, né, porque não tinha mais onde furar. Aí eu acho que ela não conseguiu entrar em contato com ele, então veio uns médicos de plantão do hospital me examinar. E aí foi nesse momento que eles falaram pra mim assim, olha, coloca essa roupa aqui, porque nós vamos descer lá no centro operatório para fazer uns exames em você. Ah, gente, descer no centro lá cirúrgico para fazer exame. Aí eu já comecei a chorar, ai, meu bebê vai nascer. E também tem uma coisa que eu esqueci de falar, que esses dias que eu fiquei internada anteriores, eles me deram uma vacina, uma injeção que era para amadurecer o pulmãozinho do bebê, né? Então eu tomei 2 doses antes, nesses dias que eu tava internada. Então eu já tava suspeitando, né, que eles iam fazer o parto. Aí quando ela falou isso, aí eu já comecei a chorar. Aí ela pegou e, não, fica calma, vai dar tudo certo. E depois eu conversando com meu marido também, né, ele falou que chamaram ele de canto e falaram que o meu quadro tinha piorado. E ele teve que assinar alguns termos lá, porque poderia ir, tanto eu quanto o bebê vir a morrer. Então, aí eu desci pro centro cirúrgico e aí o pesadelo começou a partir daí, porque quando chegou lá, o meu primeiro filho, eles só colocaram, por exemplo, a sonda quando eu já estava anestesiada. E esse, na hora que eu desci, que eu fiquei na salinha de pré-parto, eu não sei o que que aconteceu, que eles começaram discutindo, porque eu acho que eles não queriam fazer o parto, sabe? Porque era pro meu médico fazer e ele não quis, então eu acho que já começou a briga aí. Aí daqui a pouco veio a enfermeira, fez o exame de toque, foi super estúpida comigo, me machucou. E não satisfeitos, eu não sei se hoje em dia é feito dessa forma, mas é que nem eu tô falando, na época o meu primeiro filho não foi assim. Eles colocaram a sonda sem anestesia nenhuma. E quando me transferiram para a sala de fazer a cirurgia, aí pediram para eu sentar para poder dar anestesia. Só que eu tava com muita dor, né, do estômago, da pressão, tudo. E ainda por cima com a sonda. Então, pra sentar era horrível. E aí eles já começaram a brigar comigo, sabe? Ah, você não pode se mexer, porque pode acontecer alguma coisa, né? Da agulha quebrar, tudo, você tem que ficar quieta. E eu não, se eles me explicaram, eu não reparei por causa dessa tensão toda. Mas a anestesia, hoje em dia, ela é diferente da época do meu primeiro filho. No meu primeiro filho, depois que eles deram anestesia, eu não senti nada da cintura para baixo. E essa anestesia de agora, você sente, só que você não sente a dor, mas você sente eles mexendo em você, sabe? E quando eles começaram a cortar, que eu comecei sentindo a mão deles, senti cortando tudo, eu fiquei desesperada, porque pra mim a anestesia não tinha pego e eu já tava nervosa, fiquei mais nervosa ainda, eu não tá doendo, a anestesia não pegou. Aí eu não lembro as palavras do médico exatamente, sabe? Mas ele falou alguma coisa assim pra mim, olha, não tá doendo. Você tá sentindo cortando, mas dor você não tá. E aí ele quis dizer assim, que se eu ficasse reclamando, eu ia estar atrapalhando ele ia ter que parar de fazer o que ele estava fazendo. Tipo, ninguém teve paciência nenhuma com a minha situação, com cuidado, sabe? E aí o meu marido não podia falar nada, porque ele ficou com medo de ser grosseiro com o médico. E eu tava ali toda aberta, né? Como que ele ia brigar com o médico, né? Falar pra ele não me tratar dessa forma. E eu chorando lá. E assim, a única coisa que eu queria é que aquele momento acabasse, gente. Era a única coisa que eu queria. E quando eles tiraram, né, o Miguel, conseguiram tirar o Miguel, eles mal deixaram eu ver ele, sabe? Não teve aquele momento que nem o meu primeiro filho, que ele ficou comigo, que a gente tirou foto em família, não teve nada disso. Eles só me mostraram de relance e já levaram ele embora para UTI neonatal. E aí, graças a Deus, terminaram de fazer lá as costuras, tudo.
E eu achei que eu ia pro quarto, né? Só que não, eu também fui pra UTI. Gente, foi um pesadelo mesmo, porque você fica, né, naquelas cama lá separada pelas cortininhas, tudo. E aí o rapaz da frente começou a passar mal, não sei se ele veio a falecer ou não, eu sei que ele teve um infarto e começou a vir médicos de todos os lados. E à noite eu não conseguia dormir, porque pra mim, vendo aquelas pessoas tudo gemendo, chorando, passando mal, eu tinha certeza que se eu fechasse os olhos eu não ia abrir mais, eu ia morrer, sabe? E foi uma situação extremamente constrangedora, porque eu não podia levantar da cama, eu tive que usar fraldas. E foi horrível, assim, né? Eu estava preparada para trocar fraldas do bebê e não para eu usar fraldas. E aí o meu marido, ele foi buscar meus pais para visitar e lá a gente não pode ficar com nenhum aparelho, né? Porque você fica conectado com os aparelhos, tudo. Então não podia ficar com o celular. E no meio do caminho, eles pegaram muito trânsito e não estava chegando, né? Então deu o horário da visita, entrou todo mundo e não tinha ninguém para me visitar. Aí nesse momento, tipo, eu neurótica, já tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa com o Miguel. Aí eu comecei a chorar, achando que ele tinha morrido e que as pessoas estavam lá fazendo a papelada do velório, essas coisas, e ninguém queria me contar, porque a minha família é super unida, então como assim ninguém veio me visitar? Alguma coisa estava errada. Aí eu comecei a chorar e a pressão subiu de novo, aí veio aquele monte de enfermeiro me ajudar. E aí depois eu dormi 2 noites, graças a Deus eu consegui ir pro quarto e fui melhorando aos poucos, porque depois que o bebê nasce, que tira a placenta, tudo, a mãe, se não evoluir para eclâmpsia, ela começa a voltar ao normal, né? E depois eu vim para minha casa e foi o pior dia da minha vida, assim, também, porque eu tive que deixar o Miguel lá, né, na UTI. E ficamos assim nessa vida por 15 dias. Em relação às enfermeiras que cuidaram dele, eu não tenho o que reclamar, elas eram todas um amorzinho, assim, cuidavam muito bem dele, mas só quem é mãe de bebê, assim, prematuro, sabe a dor que é, a insegurança que é de você receber algum telefonema falando que o bebê não tá bem, você fica naquele medo, né, do telefone tocar. Então foi um pesadelo mesmo ele sendo bem tratado lá. Mas assim, a pior parte realmente foi o parto, porque eu não sei se é porque foi feito por plantonistas, porque, gente, eu não fiz assim, as pessoas falam muito de hospital público, né? E, gente, o São Luís é um dos melhores hospitais de São Paulo e eu fui muito maltratada. Eu não sei se foi porque se foi com os plantonistas que eles estavam tensos, porque o meu médico não quis vir fazer o meu parto, tudo, mas eles foram muito grossos comigo, eles me machucaram, eles, sabe, brigaram, foram muito mal educados e o que era para ser assim um dos melhores dias da minha vida foi um pesadelo. Eu fiquei durante um bom tempo com o meu psicológico abalado, porque a sensação que eu tinha é que tinha roubado uma parte, assim, sabe, da minha vida, porque em comparação com o meu primeiro filho, eu achei que ia ser parecido, sabe? Que ia ser aquela mágica toda de o bebê nascer e você pegar no colo, colocar a coisinha lá na porta da maternidade, as pessoas visitarem, você amamentar. E eu não podia fazer nada disso. Além do parto ter sido super traumático, eu demorei vários dias para conseguir pegar ele no colo a primeira vez, para amamentar pela primeira vez. E muitas vezes você nem podia pegar, tinha que ficar lá na incubadora, você só podia passar a mão. E foi horrível, gente. Então, assim, o meu conselho para as mãezinhas é realmente procure um bom médico, faça todos os exames certinhos. Hoje eu não quero ter mais filhos, né? Até pelo susto que eu levei, a outra médica que eu procurei depois, fiz vários exames, porque eu tive que fazer um acompanhamento para ver se não teve nenhuma sequela, né? Então, assim, ela me disse que eu estava bem, mas que ela não me aconselhava a ter mais filhos porque as chances era de 50% de acontecer novamente. E uma dessas pode ser fatal, né? Pode acontecer da mãe vir a falecer. Então, assim, não quero ter mais filhos, mas hoje eu acho que se fosse para eu engravidar novamente, com certeza eu pensaria 10 mil vezes no médico que eu iria escolher, porque eu me senti muito abandonada. E
Tanto que depois o outro médico que lá no comecinho fez a minha internação, bateu o pé, ele foi lá me visitar no quarto. Aí ele olhou lá o prontuário, né, tudo, e falou: Olha, tá vendo? Se eu não tivesse te internado, o seu quadro tava era piorando. Tipo, ele quis dizer que eu ia morrer, sabe? E eu fiquei muito assustada nessa época, tanto por mim, quanto pelo bebê, quanto pelo meu filho que eu deixei em casa, o meu marido. E foi um pesadelo, assim, gente. E hoje eu dou graças a Deus, toda vez que eu escuto uma história de um caso de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, que a pessoa entrou em coma, que a pessoa morreu, que aconteceu alguma coisa ruim, eu agradeço para Deus por ter permitido, né, que eu ficasse bem, que o meu filho ficasse bem. Hoje ele tá aí com 3 aninhos, todo espoletinha, ele é bem bagunceirinho, bem cheio de vida, graças a Deus. E eu só agradeço a Deus, assim, pelos 2 filhos maravilhosos que ele me deu, pelo meu marido, pela vida que eu tenho. E é isso, gente. Foi muito legal estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. E um beijão para vocês. Não esquecem de se inscreverem no meu canal, de deixar o like. E um beijo e até o próximo vídeo.